1 Coríntios capítulo 9, os versículos do 15 até o 18. O nosso texto diz assim: Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nos colocamos mais uma vez em sua presença e dessa vez nós oramos por nós mesmos, Pai. Oramos ao Senhor para que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, de maneira que a exposição da tua palavra, Senhor, alcance não só a nossa mente, mas alcance também o nosso coração, no nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo me auxilie na pregação da tua palavra, Senhor, mas que o Espírito Santo auxilie também cada um de nós que está aqui nesse lugar, fazendo com que a palavra chegue no poder do Espírito, no poder de Deus, ao coração dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra, Senhor, produza em nós o teu querer, que ela nos leve, Senhor, meu Deus Pai, a um posicionamento, a uma tomada de atitude em relação àquilo que nós vamos ouvir nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui Paulo chega ao clímax da sua ministração, tá? Ele já provou que ele é um apóstolo, versículo 1, 2 e 3. Depois ele faz aí uma defesa dos seus direitos como apóstolo, tá? Versículo 4, 5, 6 e 7. E daí em diante, ele faz uma defesa dos seus direitos como apóstolo. E aqui, ele usa aqui, querido, ele faz um apelo aqui ao senso comum, ele faz um apelo aqui às escrituras, ele usa aqui o fato da lei e da reciprocidade, ele faz um apelo voltado para o ofício sacerdotal, ele apela para a autoridade de Jesus, para estabelecer de forma definitiva os seus direitos como apóstolo, tá bom? Bom, você vem acompanhando, a gente vem trabalhando sobre isso, né? Ele vem num crescente. Quando a gente chega aqui, o que a gente poderia esperar como sequência lógica desse pensamento que Paulo vem desenvolvendo? Que ele fosse fazer aqui um apelo para que a igreja o ajudasse financeiramente? Parece que é isso. Só que ele não faz, irmãos. Ele faz o contrário disso. Ele vai lançar a mão aqui do direito dele de abrir mão dos seus direitos. Ele vai subindo, quando a gente pensa que ele faz um movimento estranho. Ele diz: eu sou apóstolo, eu tenho direito, vou provar para vocês que eu tenho direito, eu estabeleço os meus direitos, mas agora eu digo a vocês, eu não faço questão dos meus direitos, eu não quero eles para mim. É exatamente isso o que Paulo faz. Essa abordagem que nós vamos fazer aqui, eu vou fazer versículo a versículo. Eu vou pegar um versículo, lê-lo e vou quebrando em parte para tentar acompanhar o argumento de Paulo, porque é complexo aqui o argumento, sabe? Tem algumas dificuldades. E eu queria que você acompanhasse comigo, tá bom? Alguém liga essas luzes, por favor, para mim, lá. Está muito escuro na transmissão aqui, tá? Pode ligar lá. Então a gente vai versículo por versículo, quebrando em parte e tentando entender. E lá no final, eu faço uma aplicação daquilo que nós estamos estudando, tá bom, querido? Olha o versículo 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo.
preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Irmãos, esse texto não faz nenhum sentido quase com aquilo que ele vem trabalhando, vem desenvolvendo, sabe? Ele faz todo um movimento para dizer, eu sou apóstolo, eu tenho direito, provo que tenho direito, mas aí ele diz, eu não estou fazendo isso porque eu quero essas coisas para mim. É impressionante, irmãos, o movimento que Paulo faz aqui. Eu vou citar aqui o Gordon Fee, ele diz assim, olha, causa certa surpresa que Paulo, tendo definido com tanta veemência seus direitos de receber o sustento da parte deles, agora defenda com semelhante veemência seu direito de abrir mão dos seus direitos, porque é exatamente isso que Paulo faz aqui, irmãos. Olha, eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas. A primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é para o porém. É uma adversativa, tá? E é uma adversativa muito forte. Eu, porém, né? Paulo cria aqui um contraste muito nítido entre a teoria, que é a referência aos seus direitos, e a prática, que é uma referência que é a sua conduta, tá? Ele faz essa diferença. Eu tenho direito, no entanto, na minha conduta, eu não lanço mão desses direitos. Quando ele diz, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, ele está se referindo aqui aos direitos anteriormente listados, querido. O sustento, o direito a ser sustentado financeiramente, o direito a ter uma esposa e levá-la consigo nas viagens, o direito de não ter que trabalhar para se sustentar, né? De viver das ofertas e da ajuda financeira que a igreja provê. Então, é esse direito. Ele afirma que a sua prática com os coríntios foi de total abnegação desses direitos. Eu tenho, são meus direitos, mas eu não os quero. É esse o movimento de Paulo. Mas ele não diz só isso, tá? Eu não lancei mão de nada disso e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ou seja, eu não estou escrevendo para que vocês passem a me ajudar a partir de agora. Não, não, não. Ele está aqui, querido, antecipando uma possível má interpretação da igreja com relação ao que ele está falando. Ele sabia que os coríntios poderiam pensar, ele está agora nos lembrando do seu direito, para que finalmente a gente comece então a pagá-lo, né? A ajudá-lo financeiramente. Ele diz, não escrevo para que vocês me ajudem, não escrevo porque eu quero esse direito para mim. Paulo está aqui cortando completamente pela raiz essa possibilidade de entendimento com relação àquilo que ele estava escrevendo. Sua defesa, querido, não era uma cobrança velada. O propósito aqui é puramente pedagógico, é apologético. Ele está fazendo uma defesa do seu ministério. Ele está ensinando a igreja, eu sou apóstolo, eu tenho um direito, eu mostro que tenho direito, mas ele quer apenas ensinar a igreja. Ele está apenas ensinando. Ele está apenas defendendo um direito que é seu para dizer, não quero esse direito. Ele não está escrevendo porque ele quer que a igreja o ajude financeiramente. Veja, isso é tão forte, irmãos, mas é tão forte que a palavra que ele vai usar aqui, na sequência, é impressionante. Ele diz assim, olha, preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Aqui, a paixão de Paulo explode, querido, e ele usa uma hipérbole, tá? Ele está dizendo assim, a morte seria preferível a perder essa glória. Mas que glória é essa que ele está falando? A glória aqui, queridos, é o fato concreto e irrefutável de que ele pregou o evangelho em Corinto de forma totalmente gratuita. É claro que isso significava, muitas vezes, trabalhar para ter o próprio sustento, significava, às vezes, querido, em cansaço, implicava em cansaço, às vezes zombarias, até insulto da parte das pessoas. Porque o fato de trabalhar para se sustentar era entendido por alguns irmãos como se Paulo reconhecesse que ele não era, de fato, um apóstolo do mesmo naipe lá de Pedro, João e todo mundo lá, entendeu? Então, tá vendo? Ele trabalha porque ele sabe que ele não é um apóstolo. Ele sabe que tem que se sustentar. Os outros não precisam disso, mas ele precisa disso. E é curioso isso, sabe, irmãos? Paulo faz isso por motivos completamente diferentes, irmãos. Isso servia, essa atitude de Paulo
de abrir mão dos seus direitos, sabe? De trabalhar sem cobrar nada da igreja, sem exigir nada da igreja. Servia primeiro como prova de seu amor genuíno pela igreja, tá? Ele não estava ali por ganho pessoal. Servia também como uma defesa contra os seus inimigos, contra os seus detratores aqui. Ninguém poderia acusar Paulo de ser um mercenário, como muitos filósofos e oradores itinerantes da época faziam, tá? E também servia, irmãos, como um exemplo prático. Paulo aqui, ele encarna o princípio de abrir mão dos seus direitos pelo bem dos outros. E aqui, querido, não tem como a gente não conectar esse capítulo com o capítulo anterior. Porque o capítulo anterior, Paulo fala exatamente disso, sabe? Da liberdade a não ser governada pelo conhecimento, mas ser governada pelo amor. É o amor ao meu irmão que vai governar a minha liberdade. E ele reflete isso aqui. Eu abro mão daquilo que é meu por direito para não escandalizar. Eu abro mão daquilo que é meu por direito para não colocar obstáculo ao avanço do evangelho. Ele está se colocando aqui como um exemplo, querido. E, na verdade, tudo que Paulo faz aqui faz para refletir o princípio que ele estabeleceu no capítulo 8. Se comer carne faz com que o meu irmão tropece, então eu nunca mais como carne na minha vida. Ou seja, eu estou disposto de abrir mão de algo que é meu direito, por causa do amor ao meu irmão. Ele está se colocando como um exemplo, querido. Isso serviu como exemplo. Agora olha o versículo 16, irmãos. Versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Nesse versículo aqui, Paulo aqui, ele redefine aqui a base da sua glória. Ele parece se contradizer, mas ele está fazendo uma distinção, querido, teológica muito fundamental. Quando eu digo aqui que ele parece se contradizer, é porque ele acabou de dizer que preferiria morrer a deixar que alguém tire dele essa glória. E aqui ele está dizendo, olha, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Você percebe? Parece que há uma contradição. Mas não há contradição, querido. Não há contradição. Veja, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. O que ele está colocando aqui? O que ele está ensinando aqui? Ele está dizendo, querido, que o simples ato de pregar em si mesmo não é motivo de glória para ele. Por que ele diz isso? Porque não foi uma iniciativa dele a pregação. Ele não pode se orgulhar de fazer alguma coisa que ele não teve a opção de fazer. Eu vou já explicar isso, tá bom? Pastor, mas como é que ele não teve? Sim, você vai ver que Jesus Cristo, literalmente, sabe, usando uma expressão, literalmente o Senhor laçou Paulo no caminho de Damasco e deu a ele uma comissão. É disso que ele está falando aqui, mas eu vou já mostrar isso no texto, fica mais interessante. Olha só, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Por quê? Ele vai explicar. Porque sobre mim pesa essa obrigação. A palavra grega aqui para obrigação é uma palavra muito forte, ananke. É o significado dessa palavra, é o que significa no grego, ananke. Essa palavra, irmãos, ela fala de uma compulsão divina dentro do homem, levando ele a fazer aquilo que Deus o comissionou a fazer. Paulo se vê aqui como um homem sob ordens diretas de Deus, desde a sua conversão na estrada de Damasco. Aí eu quero te mostrar isso aqui agora, tá bom? Só que eu não vou para o texto de Atos 9, quando acontece o episódio lá da conversão de Paulo. Eu vou lá para Atos 26, quando ele está falando dessa conversão, desse encontro dele com Jesus. Não dá para usar todo o texto, mas eu vou me ater àquilo que é interessante. Paulo está, preso, fazendo uma defesa do seu ministério em Atos 26. Aí ele diz assim, ele está contando o que aconteceu, a experiência de Atos 9. Ele diz assim, então eu perguntei, quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei.
Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Aqui Paulo está dizendo, querido, que pregar o evangelho não é uma coisa que ele escolheu para ele. Pregar o evangelho é uma comissão dada a Deus por ele, dada por Jesus a ele, que ele não pode simplesmente se recusar. Há dentro dele, irmãos, uma força que o impele a fazer. Há dentro dele uma compulsão divina. Há dentro dele uma compulsão divina, o impelindo, o empurrando a fazer a obra de Deus. Quando você lê o livro de Atos, você percebe isso muito claramente. Essa compulsão divina, nada parava Paulo, absolutamente nada. Nenhum inimigo, nenhuma perseguição. Paulo, ele é apedrejado numa cidade, querido, e dado como morto. As pessoas levam ele para fora da cidade e o apedrejam até que eles pensam que Paulo está morto, né? E largam Paulo de mão. Quando aquelas pessoas saem dali, Paulo levanta, sacode a poeira, todo arrebentado, com o corpo todo... Irmão, você consegue imaginar ser apedrejado a ponto de ser dado por morto? Entende? E aquele homem se levanta depois desse apedrejamento, e o que ele faz? Ele não vai se lamentar, ele não vai orar perguntando para Deus por que Deus permitiu aquilo, de maneira alguma. Ele se levanta e vai para a próxima cidade pregar o evangelho. Por que Paulo faz isso? Porque há um poder dentro dele, há uma compulsão dentro dele, empurrando Paulo a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. É por isso que ele diz, olha, se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me orgulhar. Não fui eu que escolhi isso, foi Deus que me chamou e me colocou aqui e disse, faz. E me deu o poder, e me deu a capacidade, e me deu a graça, e me deu tudo o que eu precisava, e mais ainda, né? É como se o Espírito estivesse empurrando Paulo o tempo todo. Então não tem por que se gloriar disso. E por que ele disse que ninguém tiraria dele essa glória? Lá a glória é o de pregar o evangelho sem receber nada por isso. O simples ato de pregar não é muita coisa, entende? Veja, irmãos, novamente, olha como é que ele vai desenvolvendo, querido. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, ananque, uma compulsão divina dentro dele, o impelindo a fazer a obra de Deus. Agora veja, ele vai explicar essa compulsão, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Esta, querido, é uma expressão absurda desse ananque, dessa compulsão divina. Esse ai de mim se não pregar o evangelho, irmãos, ecoa alguns profetas do Velho Testamento e revela a seriedade da vocação de Paulo, o entendimento que ele tinha a respeito da sua vocação e do seu chamado. Eu vou ler um texto contigo, querido, que vai te chocar um pouquinho, e eu confesso que esse foi o melhor texto que eu achei, porque as outras traduções é mais pesado ainda, irmãos. Eu tive dificuldade até de colocar esse texto para ler, mas eu vou ler contigo, tá bom? Jeremias, eu estou falando dessa compulsão, eu vou explicar agora, exemplificar o que é essa compulsão dentro do homem chamado por Deus para pregar o evangelho. Jeremias 20, a partir do versículo 7. Escute, por favor, querido, o texto. Olha a leitura. Ó Senhor, o Senhor me convenceu a ser profeta e eu aceitei pensando que seria protegido. Irmãos, a linguagem é melancólica, sabe? É de alguém que está sofrendo muito. O Senhor foi mais forte do que eu e me obrigou a anunciar suas palavras. E veja o resultado. Hoje, toda a população de Jerusalém zomba de mim, caçoando o dia inteiro. Sempre que falo é para gritar, anunciando castigo e destruição. Por causa disso, por causa da mensagem que eu estou pregando, né? Por causa disso, todos zombam de mim e já não posso sair à rua sem ser desprezado. E apesar de tudo isso, escute, querido, isso é um homem chamado por Deus. Isso é alguém que tem essa compulsão divina dentro dele. E apesar de tudo isso,
não posso deixar de falar. Se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, as suas palavras queimam como fogo no meu coração e nos meus ossos. Imagine, Jeremias está sofrendo, ele é zombado, ele é escarnecido, as pessoas querem matá-lo, na verdade, e ele está angustiado porque a sua pregação só atrai isso. É interessante, né, irmãos? Eu vejo hoje muita gente querendo ser profeta, e o profeta de hoje só tem para dizer o seguinte: ei, Deus está me dizendo aqui, você lá de amarelo, Deus tem uma bênção para você, ou você lá de azul, o Senhor... irmãos, essas pessoas não conhecem Bíblia. Vá para o Velho Testamento, irmãos, e olhe os profetas. Olha aqui um homem de Deus aqui, desesperado, querido, desesperado, porque a mensagem dele faz com que o povo de Deus, o odeie, sabe? A mensagem que ele prega leva as pessoas a quererem matar ele, a escarnecerem, a zombarem, a ridicularizarem. E ele está tão angustiado que ele disse: eu não vou mais falar, eu não vou mais dizer nada, não adianta o Senhor me... eu não vou. Mas quando ele diz, eu não vou mais falar, aí o que acontece? Ele diz: as suas palavras queimam como um fogo no meu coração e nos meus ossos. Há uma compulsão, há um poder de Deus, há um agir de Deus dentro do coração desse homem, queimando, ardendo, que ele não consegue não fazer aquilo que Deus o mandou fazer, querido. É isso que Paulo sente. Esse é o chamado de Deus, é a vocação de Deus agindo no coração de alguém que foi comissionado a pregar o evangelho, irmãos. Agora escute, querido, tá bom? Em contraste com Jeremias, Paulo não lamenta nem a força avassaladora de seu chamado, nem os sofrimentos que pregar o evangelho da cruz lhe traz. Seu lamento refere-se a isto, né? A ideia do lamento aqui tem a ver, querido, com não pregar, com a hipótese de não pregar. Ele diz: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. As consequências da pregação são adversidade e sofrimento, como também o foram para Jeremias. Mas a atitude de Paulo diante do sofrimento é diferente da atitude de Jeremias. Ele não se queixa, antes acolhe o sofrimento como um meio de revelar aos outros a vida de Cristo. Irmãos, como homem de Deus, em toda a Bíblia, eu não acho que tenha alguém que se iguale a Paulo. Em tudo, irmãos. Em tudo. Porque você não vai ver Paulo reclamando. Você não vai ver Paulo em nenhum momento orando a Deus: Deus me livra disso. A única oração que Paulo faz a Deus e Deus não responde, né, a ele, é quando Deus coloca um espinho na carne de Paulo. E ele diz que orou 3 vezes para Deus tirar esse espinho na carne, e Deus disse: não vou tirar. Aí Deus disse para ele por que ele não ia tirar. Porque é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Quando Paulo entendeu que o espinho na carne tinha a intenção de fortalecê-lo, aí ele faz uma oração que é um negócio impressionante, querido. Já que é assim, Senhor, então eu vou louvar, eu vou bendizer, eu vou agradecer pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações, sabe? É um homem que entendeu o chamado de Deus. Em 2 Coríntios, querido, existe umas descrições a respeito de Paulo, do que ele passou por amor ao evangelho, que é uma coisa absurda, irmãos, absurdo. Paulo, querido, ele foi criado e chamado por Deus para essa missão. Não cumprir a missão seria uma negação da sua própria existência em Cristo. É importante que a gente entenda isso, irmãos. É muito importante. Agora, versículo 17. Se o faço livre de vontade, né? Se eu faço livre de vontade, tenho recompensa. Ele está falando: se eu prego por vontade própria, se eu prego porque eu escolhi pregar, então eu mereço recompensa, eu devo receber recompensa. Mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Você percebe, Paulo? Ele está dizendo: olha, eu não escolhi pregar, eu não me fiz pregador. Foi Deus que me deu uma responsabilidade, me fez me chamou, me comissionou, me deu uma missão, uma obrigação, e agora eu estou cumprindo isso. Aqui Paulo usa um argumento lógico, irmãos.
para definir a sua posição diante de Deus. Ele explora aqui a diferença entre um voluntário e um servo. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, né? A palavra recompensa aqui é mistos, significa também salário, né? Ele cria aqui uma condição hipotética. Se a pregação fosse uma tarefa que ele tivesse iniciado por conta própria, como um voluntário, ele seria elegível para receber essa recompensa, ou para receber salário, tá? Até porque ele mesmo já disse, e nas palavras de Jesus também, um trabalhador é digno do seu salário. Essa linguagem, eu tenho ela aqui numa paráfrase da Bíblia, tá? Que diz assim, olha, se realizo esse trabalho por escolha própria, então tenho direito a uma recompensa. É isso que Paulo está colocando. Ele está criando uma situação hipotética para ilustrar o que está acontecendo com ele. Ele está dizendo, irmãos, que pregar o evangelho não foi uma escolha que ele fez, não foi uma decisão que ele tomou. Ele foi chamado por Deus para isso. Cristo o salvou e no mesmo momento em que Cristo o salva, ele o comissiona a isso. Toda a vida de Paulo como crente foi dedicada a pregar o evangelho. Então ele diz, olha, se eu realizo esse trabalho por escolha própria, então eu tenho direito a uma recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. E essa aqui é a realidade de Paulo. A tarefa que lhe foi imposta aqui, essa comissão que lhe foi dada, né? Esse ananquê aqui na vida de Paulo, essa compulsão divina dentro de Paulo, querido, faz com que a posição dele mude, na verdade. E aqui é uma coisa interessante, sabe? A palavra aqui para responsabilidade confiada, nesse texto aqui, ela vem de uma palavra grega chamada oikonomia. Essa palavra, irmãos, oikonomia, ela significa mordomia ou administração de uma casa, na verdade. Paulo aqui, ele se vê, veja, é Paulo falando de si mesmo, descrevendo o seu chamado, seu ministério. Ele se vê aqui como um oikonomos, que é um mordomo, um escravo a quem o Senhor confiou a administração dos seus bens, que nesse caso aqui é a pregação do evangelho, tá? Ele é esse escravo do evangelho, tá? É assim que Paulo se vê, na verdade. E um mordomo, irmãos, não é o dono de nada, não age por iniciativa própria, nem espera um salário por simplesmente fazer o trabalho que lhe foi confiado. A única obrigação do mordomo é ser fiel ao seu senhor. Paulo já tinha usado essa linguagem anteriormente. Se você voltar para 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, ele usa a mesma linguagem aqui, tá? Ele diz assim, olha, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. A palavra encarregados aqui é a mesma palavra, oikonomos, tá? É mordomos. Nós somos considerados como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Ele foi a pessoa escolhida por Deus para anunciar o evangelho, querido. E ele diz, ora, além disso, o que se requer desses encarregados, desses mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel, ou seja, que cada um deles cumpra o seu chamado, né, pelo qual Deus o designou, para o qual Deus o designou. E aqui, só que aqui, irmãos, é importante que você entenda, Paulo está dizendo, olha, eu fui chamado, e o meu chamado é para ser mordomo do evangelho, é para anunciar o evangelho, e eu faço isso de graça, eu não estou cobrando nada da igreja. Agora aqui eu quero fazer um lembrete, tá bom? Aqui cabe um lembrete, porque não dá para a gente fazer, eu já disse isso em ministrações anteriores, não dá para fazer desse texto de 1 Coríntios 9 um paradigma para a igreja no que se diz respeito à relação de igreja e seus pastores. Não dá para fazer, irmãos. Nós estamos lidando com uma situação específica. Paulo está dizendo, eu não quero nada de vocês. Eu não recebo nada de vocês. Mas isso, Paulo só fez aqui em Corintos. Eu já dei alguns motivos pelos quais isso acontecia, porque ele agiu dessa forma. Mas veja,
Se você for para o livro de Atos 16, Atos 16, Paulo está na cidade de Filipos, tá? E veja o que acontece nessa cidade. Paulo está pregando lá em Filipos. Olha, depois de ser batizada, ele está falando de Lídia aqui, tá? Depois de ser batizada, ela, Lídia e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. E nos constrangeu a isso. Ou seja, Paulo, quando ele estava fundando a igreja de Filipos, ele ficou todo o tempo que ele estava ali hospedado na casa de uma mulher rica, vendedora de púrpura, chamada Lídia. Ele recebia ali todo o sustento necessário da igreja, tá? Da igreja. Provavelmente a igreja funcionava na casa dessa mulher, tá, gente? Então veja, a atitude de Paulo na cidade de Filipos é diferente da atitude de Paulo na cidade de Corinto. Há toda uma questão de contexto histórico aqui, cultural, religioso. Tem todo um panorama de fundo por trás dessa atitude de Paulo, tá, querido? Por isso, na cidade de Corinto, Paulo não aceitou a ajuda da igreja. Ele não se hospedou na casa de ninguém lá, recebendo ajuda. Ele preferiu trabalhar com as suas próprias mãos para obter o seu sustento e o sustento dos seus colegas. Mas quando ele estava lá em Filipos, lá ele aceitou a ajuda. Lá ele ficou hospedado na casa dessa mulher. Agora, em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17, está escrito assim, é Paulo falando novamente: os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, de maneira especial aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. Por que eu estou lendo esses dois textos? Porque não dá para a gente estabelecer uma doutrina a respeito, ou um ensino, ou algum princípio em relação aqui à ideia de pastor e igreja, baseado na atitude de Paulo na cidade de Corinto. Porque aqui nós temos um caso atípico e não dá para fazer disso uma regra para a igreja, tá? É muito importante que a gente tenha essa ideia de contexto, querido, porque isso nos livra de alguns perigos no trato com a igreja, ou no trato da igreja com o pastor, tá? Pastor, alguém vai dizer, tá vendo? O pastor não deveria receber salário. Não é assim que funciona, irmãos, tá? Não é. Nós temos um caso excepcional aqui na cidade de Corinto, tá? Bom, nós chegamos agora, irmãos, ao clímax do argumento de Paulo aqui, onde ele revela a solução para o seu paradoxo. Vocês vão já entender isso, tá bom? Olha o versículo 18. Nesse caso, qual é a minha recompensa? Ele está dizendo, olha, eu fui chamado, eu sou apenas um mordomo, né? Nesse caso, qual é a minha recompensa? Ele vai dizer, é que anunciando o evangelho, eu o apresento de graça para não me valer do direito que ele me dá. Veja, se ele é apenas um mordomo, querido, e que faz isso porque está debaixo de uma obrigação e de um chamado, onde está a recompensa de Paulo? Qual é a minha recompensa? A pergunta é retórica, irmãos, tá? E ela serve para focar a atenção do leitor na conclusão surpreendente e contrária, completamente contrária à lógica do mundo. Ele vai dizer, é que anunciando o evangelho, eu o apresento de graça. A recompensa de Paulo é o próprio ato de renunciar à sua recompensa. Essa é a sua recompensa. O meu direito, escute, irmão, o meu direito é o direito de renunciar ao meu direito. Consegue entender? É isso. Seu salário, querido, é poder oferecer o evangelho como um dom gratuito, sem custo algum. A sua alegria e o seu pagamento estão na liberdade de poder imitar a graça de Deus, que também é oferecida gratuitamente. É por isso que ele diz, para não me valer do direito que ele me dá. O evangelho dá direito. Todo trabalhador é digno do seu salário. Quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Mas ele está dizendo, eu não faço isso. Repito, ele está dizendo isso à igreja de Corinto. Não é o comportamento padrão de Paulo. Não é, querido. Mas por causa da realidade da igreja, da situação cultural da igreja, ele adotou essa postura aqui. Agora veja, irmãos, essa aqui é a frase final de toda essa argumentação. E aqui ele conecta todo o capítulo.
Paulo começou defendendo o seu direito, tá? Lá do versículo 1 até aqui ele vem defendendo o seu direito, e ele termina declarando que a sua glória, a sua recompensa e a sua estratégia missionária consiste em não usar plenamente esse mesmo direito. Ele transforma, escute, irmãos, escute isso aqui, ele transforma um direito pessoal em um sacrifício voluntário para o avanço do Evangelho. Concluindo toda essa abordagem sobre o ser apóstolo, sobre os direitos que ele tem como apóstolo, e mais ainda, né, a renúncia de todos esses direitos, vemos que Paulo constrói aqui um argumento simplesmente fascinante, irmãos, brilhante. Ele não está apenas se defendendo, mas está estabelecendo um princípio teológico profundo. Qual é esse princípio? A verdadeira força e liberdade no ministério cristão vem não da reivindicação de direitos, mas da disposição de sacrificá-los por amor. Sua glória e sua recompensa não são encontradas em status ou em sustento material, mas na capacidade de espelhar o próprio evangelho que prega. Que o evangelho é aqui um dom inestimável oferecido gratuitamente pela graça de Deus. Irmãos, quando a gente olha para isso aqui, se percebe a conexão do capítulo 8, 9 e 10. Está tudo ligado, querido. Está tudo ligado. Paulo não perdeu o raciocínio. Ele, por mais que ele faça uma defesa apaixonada do seu ministério, dos seus direitos, ele não perdeu. Tudo está dentro de uma argumentação maior, muito bem elaborada, querido. E vocês vão entender isso quando a gente voltar para o capítulo 10. Aí ele vai amarrar tudo isso de uma forma muito brilhante. Mas é assim que Paulo constrói o seu argumento. Ele tem direito, mas ele abre mão disso, tá? Agora, eu queria muito rapidamente fazer algumas aplicações, porque aqui não tem como, irmãos. Aqui há umas verdades aqui, querido. Agora é hora de mexer com vocês, tá bom, querido? Por enquanto, eu só expus Paulo, a sua atitude, o seu argumento, porque ele fez o que fez, porque ele agiu como agiu, a sua compulsão divina dentro dele, o empurrando a fazer o ministério. Mas agora eu vou deixar Paulo de lado um pouquinho e vou trazer a mensagem para nós, tá? Nós vamos para nossas aplicações. Primeira aplicação, irmãos, sempre em forma de perguntas, né? Estou disposto a abrir mão dos meus direitos em prol de tornar o evangelho atraente para as pessoas? A essência do argumento de Paulo, querido, é a sua liberdade de abrir mão de um direito legítimo, que é ser sustentado para um bem maior. E esse bem maior é o avanço do evangelho sem obstáculos. Ele não quer criar obstáculos ao avanço do evangelho. Ele não quer que as pessoas pensem que ele é um mercenário, entende? No que diz respeito a nós, querido, nós temos muitos direitos. O direito de ter o nosso tempo livre, o direito ao nosso dinheiro, às nossas preferências pessoais, ao estilo de música que nos agrada, ao tipo de programação da igreja, o direito ao conforto, ao descanso. Mas a aplicação que se faz aqui é a seguinte: eu deveria fazer um inventário desses direitos que eu tenho e perguntar: estou disposto a abrir mão de algum deles para que alguém se aproxime de Cristo? Essa é a parte prática da mensagem. Você tem os seus direitos, tudo bem, mas será que você está disposto a abrir mão de algum deles para que alguém seja beneficiado, para que alguém seja levado para perto de Cristo? É lógico, querido, isso pode significar sacrificar uma noite de descanso para ajudar alguém em crise. Isso pode se referir ao uso dos seus recursos financeiros para apoiar uma missão em vez de um luxo pessoal. Ou isso aqui serve muito, irmãos, é para você, é para os homens da igreja. Ou servir em uma área da igreja que não é a sua preferida, mas onde há uma grande necessidade. Eu estou falando de sonoplastia. A verdadeira maturidade cristã não está em lutar pelos nossos direitos, mas em alegremente entregá-los por amor. Segunda lição, querido. Segunda aplicação prática. Escute, querido, escute. Seu serviço a Deus é uma vocação ou um hobby? Pergunta para nós, irmãos.
Servir a Deus é uma vocação, eu considero isso como vocação, ou apenas como um hobby? Paulo não via a pregação como uma escolha de carreira ou um passatempo, mas como uma obrigação divina e inescapável. Ele diz: ai de mim se não pregar. Essa é a compreensão de um homem chamado por Deus, irmãos. Com relação a nós, escute, querido, escute, por favor. Não deixe que nada tire a sua atenção, por favor, tá bom? Muitos cristãos tratam seu serviço na igreja como um hobby voluntário. Participam quando é conveniente, param quando fica difícil e se sentem pouco comprometidos. A lição de Paulo aqui nos chama a mudar essa mentalidade. Seja qual for o dom ou a área de serviço que Deus te chamou para atuar, seja trabalhar com crianças, seja liderar uma célula, tocar um instrumento, organizar evento, seja lá o que for, querido, encare isso como uma vocação sagrada, irmãos. Isso implica, querido, em consistência, preparo e perseverança, mesmo quando não há vontade ou reconhecimento. Tá? É simples isso aqui. O chamado de Deus para a minha vida, querido, precisa ser encarado como uma vocação. Tá? Não importa a área de atuação, mas deve ser encarado como vocação. A terceira lição prática, querido: examine periodicamente as motivações do seu coração. Veja, o texto mostra, querido, que Paulo preferiria morrer a perder a sua glória, né? Porque a glória dele aqui era a prova das suas intenções puras. Ele evitou qualquer coisa que pudesse manchar sua motivação aos olhos dos outros, especialmente a acusação da ganância. Ele está dizendo: olha, eu tenho um direito, mas eu não quero esses direitos. Eu tenho um direito, mas eu abro mão de todos eles. De todos eles, eu não quero nada de vocês por estar pregando a vocês. Aqui tem uma coisa, irmãos, que é interessante, sabe? Em tudo que a gente faz, falando de igreja, principalmente de igreja, mas especialmente, querido, em posições de liderança ou de visibilidade, nós devemos constantemente examinar o nosso coração. Como é que a gente faz isso, irmãos? Algumas perguntas são fundamentais, querido, para a gente examinar o coração. Por que eu realmente estou fazendo isso? Imagine você, não importa a área que você está atuando, tá? Por que você está cantando, na verdade? Por que você está tocando? Por que você está fazendo cobertura da mídia no culto? Por que você está fazendo o que está fazendo, querido? Por que nós oramos, na verdade? Você faz isso para ser visto, para ganhar algum tipo de influência, para receber aplauso ou para construir o seu próprio reino? A gente precisa sondar o coração na hora que está fazendo a obra de Deus. Nós devemos proteger a pureza das nossas intenções. É só você olhar para Paulo. A atitude dele era uma atitude de proteção das suas intenções. Ele sabia que naquela cidade, por causa do contexto, o contexto aqui, querido, de Corinto, com relação a essa questão de salário, eu já disse a vocês, a igreja de Corinto, ela foi muito, muito influenciada pela cultura. Você começa a carta, nos 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios, você percebe Paulo tratando de problemas de divisão. A igreja está dividida em 4 partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Isso era um reflexo da sociedade na qual a igreja estava inserida. A igreja, a cidade dali, a cidade de Corinto, ela era tomada por filósofos ambulantes. Esses homens iam para os lugares públicos, praças, logradouros públicos, e eles faziam seus discursos arrebatadores com a intenção de atrair seguidores. E aí, os grupos iam se constituindo em torno desses filósofos. Aí eu tenho um grupo aqui do filósofo A, eu tenho um grupo ali do filósofo B, eu tenho um grupo ali do filósofo C, e assim, consequentemente. E esses grupos estão discutindo entre eles qual é o maior filósofo. Estão brigando entre si para saber ou tentando mostrar que o seu filósofo preferido é o maior, é o mais eloquente, é o mais sábio. Esse comportamento da cidade entrou na igreja. E a igreja criou grupos em torno de pregadores. O grupo daqueles que gostam de Paulo, o grupo daqueles que gostam de Pedro,
se é que Pedro algum dia esteve lá, tá bom, querido? O grupo daqueles que gostam de Apolo era um homem extremamente eloquente, tá? E o grupo daqueles que dizem que são de Jesus. A igreja está apenas refletindo o comportamento da cidade dentro dela. Mas esses filósofos, eles viviam, haviam quatro maneiras, mas três principais maneiras de como esses filósofos, eles viviam, de como eles tiravam o seu sustento. Eles poderiam trabalhar por conta própria, como foi o que Paulo fez. Eles poderiam ter um patrono, entende? Se hospedar na casa de alguém e ser financiado por essa pessoa. Ou eles poderiam receber, mendigar, né? Pedir ajuda, fazer coleta enquanto eles estão ali nas suas prédicas, nas suas apresentações. É a mesma coisa. Paulo conhecia isso, por isso ele disse, olha, eu não quero ajuda, eu não vou hospedar na casa de ninguém, eu vou trabalhar com as minhas próprias mãos para que ninguém diga que me sustentou, para que ninguém me influencie na pregação, para que a minha mensagem não seja corrompida. Porque eu estou na casa de alguém, sendo bem tratado, essa pessoa pode querer opinar naquilo que eu estou falando, ou pode querer, entende? Ele está se protegendo. Ele está protegendo as intenções do seu coração, está protegendo a mensagem do Evangelho, por isso ele trabalha por conta própria. É por isso que lá em Filipos, como não há esse problema em Filipos, o que ele fez? Ele foi chamado por alguém, a pessoa insistiu, ele foi e se hospedou na casa de Lídia. Era uma mulher rica também. Mas diferentemente de Corinto, lá em Filipos não havia essa competição entre os filósofos. O ambiente era outro, por isso Paulo se hospeda. Eu não sei se vocês entendem essas coisas, irmãos, mas é bom que a gente entenda, tá bom? Então eu devo proteger a pureza das minhas intenções. E isso aqui, querido, pode significar recusar elogios excessivos, servir anonimamente em áreas sem destaque, ou tomar decisões pessoais, tá? Ou se tratando do pastor, né, da igreja, com o mais alto grau de transparência e integridade para que o evangelho nunca seja desacreditado por suas ações. Um pastor deve zelar pela transparência das finanças da igreja. Eu repito a vocês, querido, qualquer um de vocês que queira olhar os nossos relatórios, a prestação de conta da igreja, é só você procurar a Valéria ou você vem procurar, que a gente te fornece, tranquilo, você pode olhar lá direitinho o que entra, o que sai, com o que a gente gasta. Nós não escondemos nada, irmãos, não escondemos nada. Eu adoto uma postura que é investir na igreja para que nós tenhamos o conforto necessário para cultuar o Senhor. Tá? Eu sei que tem algumas pessoas que dizem, mas não precisa de tanta coisa. Precisa, irmãos. Na verdade, o plano ainda está incompleto, tá bom, gente? Falta ainda uma caixa dessas para esse ambiente aqui. Falta uma caixa dessas e falta uma caixa dessa aqui, ó, um outro sub. A ideia é ter duas caixas ali, duas ali, e um sub embaixo e um sub embaixo aqui, tá? Esse é o plano, ainda falta algumas coisas, tá? Então a gente investe muito, querido, no bem-estar da igreja, no ambiente da igreja. Nós gastamos muito com isso. Se você quiser olhar, você pode ir lá olhar, tá bom? Não tem nenhum problema, não. E a próxima lição prática, irmãos, cada uma vai progredindo. Olha, não somos donos do que temos ou somos. Nós somos apenas mordomos de Deus. Paulo se via, irmãos, como um mordomo. Alguém que administrava fielmente o que pertence ao seu Senhor. Ele não era dono do evangelho. Ele era apenas alguém que foi chamado para servir as pessoas com o evangelho. Isso significa, irmãos, que os seus talentos, a sua inteligência, as suas habilidades profissionais, o seu dinheiro, o seu tempo, nada disso é seu de fato. Em última instância, tudo isso pertence a Deus. Você é apenas um mordomo de Deus. Essas coisas Deus te emprestou para você usar. Isso não é seu de fato, querido. São recursos que Deus, o verdadeiro dono, confiou a mim e a você para que nós o administremos. A pergunta que vem aqui é: como estou usando os recursos do meu Senhor, tá, para os propósitos dele? Como é que eu estou usando isso? Você está usando o seu talento? Está usando os seus recursos financeiros? Está usando a sua inteligência? Está usando as suas habilidades profissionais para isso?
Isso, querido, deveria nos desafiar a usar a nossa profissão para glorificar a Deus. Isso deveria nos despertar, querido, a gerenciar melhor as nossas finanças, agindo com generosidade e com sabedoria, a empregar melhor os dons naturais para edificar a igreja e servir ao mundo, reconhecendo que um dia, todos nós prestaremos contas da nossa mordomia diante de Deus. Sabe, a gente pensa apenas uma coisa, né? Engraçado isso, a igreja age dessa forma. Como isso não vai ser um problema para nós, né? A gente diz assim, olha, um dia você vai prestar conta a Deus. Como você acredita que é salvo e acha que vai estar tudo bem, você pensa, não, tudo bem, eu vou prestar conta, mas eu sei que eu sou salvo mesmo, porque Jesus morreu por mim e tal. Ei, querido, haverá uma prestação de conta da sua mordomia diante de Deus. O que você fez com aquilo que Deus te deu? E por último, querido, viva a sua vida de acordo com os princípios do Evangelho e não os princípios do mundo. A recompensa de Paulo aqui, irmãos, ela era uma recompensa paradoxal. Seu pagamento era a capacidade de não cobrar nada, de não cobrar pagamento. O seu direito era a graça de abrir mão dos seus direitos. Entende? Paradoxal. O sucesso para Paulo não era o que ele recebia, mas o que ele podia dar. Na nossa cultura, irmãos, o sucesso ele é medido em termos de ganho, em termos de crescimento, em termos de reconhecimento e poder. O Evangelho vem e vira essa lógica de cabeça para baixo, querida. No reino de Deus, a recompensa é encontrada no serviço, na doação e no sacrifício. Você percebe? Totalmente contrário aos paradigmas desse mundo. Totalmente contrário à lógica desse mundo. Jesus disse, né? Se alguém quer ser o maior entre vocês, o que tem que fazer? Sirva. A lógica do reino é inversa à lógica do mundo. Isso significa, querido, que nós precisamos aprender a encontrar alegria não em acumularmos, mas em distribuirmos. Para um líder de ministério, no caso um pastor, o sucesso não é o tamanho da igreja, mas a profundidade do serviço sacrificial do seu povo. Não se mede a igreja pelo tamanho dela, mas pela disposição dos irmãos em servir aos outros. Queridos, a gente precisa ter consciência dessas coisas. São coisas tão simples. A gente olha para o exemplo de Paulo, para a lógica que governa a vida dele. Você percebe, querido, que Paulo está na contramão do mundo. E o chamado para nós, para mim e para você, é que a gente acompanhe Paulo, entende? É que a gente ande na contramão do mundo. Aquilo que o mundo valoriza, geralmente a igreja despreza. É assim que funciona. Quem é o grande para o mundo? É aquele que tem poder. É aquele que está lá no topo. Quem é o grande no reino de Deus? É o que serve. É o que serve, irmãos. Eu tenho uma compreensão particular de que quando nós chegarmos no céu, que nós vamos recebemos os nossos galardões, nós vamos nos surpreender, querido. Porque a igreja olha para quem está em destaque. Você olha para o pastor que está aqui pregando, ou para o irmão que está aqui tocando. São essas pessoas que são vistas. Mas, querido, há pessoas na igreja que trabalham anonimamente. Irmãos, sem brincadeira nenhuma, algumas delas fazem muito mais do que nós que estamos aqui na plataforma. Essas pessoas são vistas por Deus. Porque quem faz e quem trabalha anonimamente não faz esperando recompensa do homem. Entende? É fácil você vir para cá, querido, pegar um microfone e se empolgar consigo mesmo, entende? E começar a cantar ou a pregar aqui, esperando das pessoas algum tipo de retorno, algum tipo de aplauso, de reconhecimento. E quando você adota essa postura, querido, pregando, cantando, tocando, ou apresentando um teatro ou qualquer outra coisa, quando você espera das pessoas que elas te reconheçam por isso, que elas te parabenizem por isso, querido, sinto muito, você não terá galardão por isso. Jesus conta uma história muito interessante, irmãos.
Ele diz o seguinte: quando você for jejuar, não se descabele, sabe? Para parecer que está jejuando, não faça cara de fome. Oh, o irmão tão... Não, quando você for jejuar, meu irmão, vá, se arrume o cabelo, lave o rosto, para que ninguém saiba que você está fazendo isso. Apenas aquele que estiver em secreto. Porque se você agir dessa forma, toda a recompensa que você vai ter é apenas o reconhecimento das pessoas. Oh, o irmão é espiritual, tá vendo? O irmão está jejuando. Jesus diz, quando você der uma oferta, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Não saia por aí dizendo, eu ajudei fulano, eu dei tanto para ciclano, porque se você fizer isso, querido, tudo que você vai receber é a gratidão das pessoas, é o reconhecimento das pessoas. Mas de Deus não vem nada. Porque você trocou a recompensa de Deus pela do homem. É por isso que Paulo diz assim, olha, se eu quisesse agradar as pessoas, Gálatas 1, acho que é versículo 10, 11, eu não sei, por ali. Se eu quisesse agradar as pessoas, eu não poderia servir a Deus. Porque eu tenho que fazer uma escolha, irmãos. Ou eu escolho agradar vocês, ou eu escolho agradar a Deus. É simples assim.